Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, a partir desse domingo, eu vou começar a colocar os temas que foi pedido pelos inscritos do canal e também pelas pessoas que me seguem no meu Instagram, tudo bem? E vamos começar com o tema hierarquia no céu. Mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir desculpa aos irmãos por não estar a minha imagem no webcam, porque aqui onde eu moro está muito quente e eu estou suando muito e eu não acho viável aparecer no webcam todo molhado de suor, tá bom? Então vamos começar. Primeira pergunta do nosso estudo. O Pai e Jesus não são a mesma pessoa. Eu peguei o versículo João 1 de 6 versões da Bíblia diferentes para compreendermos melhor o que está escrito. Eu não peguei da Bíblia hebraica, nem da Bíblia aramaica e nem da grega, tá bom? Porque não achei necessário. Então vamos ver o que a Bíblia, cada dessas Bíblias diz de João 1:1. A edição pastoral de 1990 diz assim: no começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. A Bíblia, a mensagem diz assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio à disposição de Deus. E a Bíblia Almeida, do século XXI, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você percebe que todos eles estão dizendo a mesma coisa, só que com traduções diferentes. Por isso é importante nós compreendermos a tradução, tá bom? Vamos verificar mais 3 traduções diferentes desse versículo. A Bíblia Peshitta completa do Novo Testamento diz assim de João 1:1. No princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Elohim significa Senhor, tá? Novo Testamento judaico. No princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. E a Bíblia Viva 2002 diz assim: antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Então a ideia de que Cristo era o Verbo, o que ele realmente quer dizer? Que o Verbo estava no princípio com Deus, que o Verbo estava com Deus e o Verbo, ele não é diretamente Deus, mas ele reflete o próprio Deus. É isso que está escrito. Futuramente vamos compreender melhor esses versículos. Bom, agora nós vamos ler João 1,14 para verificar o que realmente está escrito. Primeiro vamos utilizar a Bíblia Almeida do século XXI. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A Bíblia Ave Maria, de 1959, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos abrir agora a Bíblia de Jerusalém, de 1981, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Vamos ver agora mais 3 versículos e compreender o que esse texto está dizendo. O mesmo versículo de João 1,14 na Bíblia CNBB Nova Capa 2002 diz assim: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Bíblia, a mensagem diz assim em João 14: a palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico, do início ao fim. E a Bíblia Viva de 2002 diz assim de João 1,14: Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, e era cheio de perdão amoroso e da verdade, e alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai celeste. Então, o que esse versículo está nos dando? A mensagem de que Cristo se tornou ser humano, veio viver em nós e nós vimos a glória, porque o Filho é como um Pai. Jesus não é o Pai, ele é como o Pai. Então, esse versículo está dizendo exatamente isso.
Vamos pegar agora outros versículos que dizem que o Pai e Jesus Cristo não são a mesma pessoa. João 3, versículo 16 e 17 dizem assim: Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para o que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 13, 31. Depois que ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Então percebemos até agora que Jesus e o Pai não são a mesma pessoa, tá bom? João 14,10 diz assim: Tu não crês que estou no Pai e que ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz suas obras. Então aqui o que Jesus está dizendo? Eu não falo o que eu quero falar. Eu falo o que o Pai manda eu falar e todas as obras que eu faço é o Pai que faz. Então percebemos que Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Eu não vou entrar aqui no âmbito de hierarquia, que esse versículo já mostra que é hierarquia. Estou apenas mostrando que eles não são a mesma pessoa. João 16,16. Um pouco e não me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Portanto, vou para o Pai. Jesus não disse, vou para mim mesmo. Ele disse, vou para o Pai. Agora João 16:23 diz assim: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Então esse versículo mostra que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Romanos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E Efésios 3:9 diz assim: E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então aqui, os três versículos dizem que o Pai é um e Jesus Cristo é outra pessoa. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 6:6. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esses versículos, mais uma vez, comprovam biblicamente que Deus e Cristo não são a mesma pessoa. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, Cristo está sentado à direita de Deus. Eles não são o mesmo ser. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 2,15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Então, os três versículos também comprovam que o Pai e Cristo não são a mesma pessoa. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para nos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. 1 Tessalonicenses 4,16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E 1 Tessalonicenses 5,9: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos com esses três versículos, mais uma vez, que o Pai e Cristo não são a mesma pessoa. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 diz assim: Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1,12: Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus
e do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Mais uma vez, versículos que mostram a diferença entre o Pai e o Filho, que não são o mesmo ser. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e o só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 5,21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardem essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, mais 3 versículos que comprovam que o Pai e Jesus não são a mesma pessoa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E 1 Pedro 3,21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 3 versículos novamente que comprovam que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. 1 João 1,3 diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Essa nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E Judas 1,1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Nossos 2 últimos versículos dessa primeira parte, que mostram que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa, Apocalipse 1,9 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E Apocalipse 3,5 diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos para a próxima pergunta do nosso estudo de hoje. Muitos irmãos, muitas pessoas vão dizer assim: Ah, mas Jesus era metade homem, Jesus era metade Deus, você tem que entender, que você tem que compreender, mas aí começa a botar essas desculpas atrás de desculpas. Vamos ver se a Bíblia diz se Jesus era metade homem e metade Deus? Vamos começar então. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então, o que Jesus está dizendo? Que ele não era como o Pai. Eu só posso fazer uma coisa se o Pai me mostrar como faz. Então, esse versículo aqui, ele já abre o nosso leque dessa pergunta. Jesus, ele veio na terra 100% homem. João 6,38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então, Jesus não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade do Pai. João 7,16. Jesus lhe respondeu: O meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Então, nesses versículos, nós não estamos enxergando Jesus ser metade de Deus. Não estamos enxergando, nem Jesus está dizendo isso. Vamos continuar. João 12,49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então aqui, o que ele está dizendo? Jesus ele não era onipotente, ele não era onisciente. Quem falava tudo para ele? O Pai. Então aqui mostra que Jesus não veio como Deus. João 14,31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Tudo que Jesus fazia era porque o Pai mandava, porque o Pai falava, porque o Pai fazia.
Então, esses versículos estão demonstrando exatamente que Jesus não veio na terra como metade homem e metade Deus. Ele veio só como homem. Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado pela morte. Romanos 8,3 está dizendo o quê? Que Jesus veio na terra como homem e de carne pecaminosa. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus pecou? Não. Deus está dizendo que Jesus vem em carne semelhança a homem de pecado. Jesus não tinha nenhuma vantagem sobre ninguém. É isso que aqui está dizendo. Tá? Vamos continuar para compreender melhor. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus veio em forma de ser humano, veio, sim, embaixo de carne pecaminosa, mas ele não pecou. Filipenses 2,8. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus veio como homem. Aí você pode alegar, não, mas Jesus é Deus. Calma, irmãos, vou mostrar mais slides para frente, biblicamente, que Jesus não veio como Deus nessa terra. Tá bom? Fique calmo, fique tranquilo. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Peraí. Então, se as pessoas pregam que Jesus veio como Deus, ele não poderia ser tentado. Porque Tiago está dizendo que Deus não é tentado. Por isso que Jesus não veio metade homem, metade Deus. Essa mentira do diabo, que Jesus veio metade homem, metade Deus, quem inventou isso foi a teologia. Não foi a Bíblia que inventou isso. Porque muitos pastores não entendem o que a Bíblia está dizendo, porque eles se preocupam mais com a teologia do que com a Bíblia. E aqui no canal nós pregamos apenas a Bíblia. Então é isso que você tem que entender. Se Tiago 1,13 está dizendo que Deus não pode ser tentado, em Hebreus 4,15 a Bíblia diz que Jesus na terra foi tentado. Mas ele não pecou. Então Jesus veio como Deus a esse mundo? Não, ele veio como homem. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder semiperto. Amém. De quem Paulo está falando a Timóteo? De Deus o Pai. Tá, mas o que isso tem a ver? Jesus morreu. Se Jesus tivesse vindo como Deus a essa terra, ou como metade Deus, como eles pregam errado, era impossível que Jesus morresse. Porque Deus é imortal. O Pai, o Deus, ele é imortal. Então nós percebemos aqui nesse versículo que Jesus veio como homem, ele veio como carne pecaminosa, ele foi tentado e morreu. Se ele tivesse vindo como Deus, ele não poderia ser tentado e nem morto. É muito impressionante esse estudo, né? O Pai é maior que Jesus Cristo? Agora vamos ver a hierarquia no céu. Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nem Jesus sabe o dia da volta dele, irmãos. Só o Pai. Por isso o Pai é maior. João 5,19. E disse-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que viu o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. O Pai é maior porque ele tem que mostrar para Jesus como é que se faz as coisas. Jesus está dizendo isso. Aí vem, mas Jesus falou como homem porque ele é metade. Não existe essa coisa. Jesus falou, está falado. É isso que temos que entender. Vamos esquecer a religião, vamos esquecer a teologia e vamos para a Bíblia. João 5,26. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Opa! O Pai tem a vida em si mesmo, mas o Pai concedeu ao Filho para que tenhasse a vida. O Pai é maior. Porque só o Pai tem a vida, o Filho não tem. O Filho foi concedido o poder de ter, mas o Pai tem a vida. O Pai tem e o Filho foi concedido. O Pai é maior. Essa é a hierarquia do céu. João 5,27. E dele autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Então Deus deu autoridade ao Jesus para que ele julgasse.
Jesus não tinha essa autoridade de julgamento. Foi-lhe dada e deu-lhe a autoridade. João 10, 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las das mãos de meu Pai. O que Jesus está dizendo? Meu Pai é maior do que todos, incluindo Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. O Pai é maior. João 13, 3. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. Então Jesus só tem tudo, por quê? Porque o Pai lhe entregou. Você consegue entender isso, irmãos? Estou usando a Bíblia. Estou usando a Bíblia. Eu só não peguei capítulo por capítulo desse para explicar o contexto, porque a pregação durar umas 6 horas. E a intenção não é essa. Tá? João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Espera aí. O céu é de quem? Do Pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus não disse nossa casa. Jesus não disse minha. Jesus disse na casa do meu pai. Ou seja, o Pai é maior. João 14, 10. Tu não crês que eu estou no Pai e que ele está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas a meu Pai, que pertence em mim, é quem faz essas obras. O que que Jesus está dizendo? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo que eu digo, eu não falo porque eu quero, é o Pai. A cura é o Pai que faz através de mim. Ressurreição é o Pai que faz através de mim. Tudo é o Pai. O Pai é maior. O poder dos céus foi dado a Jesus Cristo pelo poder do Espírito do Santo, porque o Espírito é do Pai. João 14:1. Eu sou a videira. João 15:1, desculpa. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. O pai é o máximo, porque a videira só consegue ter vida se tiver aquele quem cuide, se tiver aquele que forneça tudo. A planta morre se não tiver quem cuida. Então existe uma hierarquia? Sim, existe uma hierarquia. O pai é maior. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que só existe um Deus, o Pai, que ele não é Deus. Jesus é filho de Deus, Jesus ele é Elohim, Jesus ele é santo, sim, ele é tudo isso, mas ele não é o próprio Deus. Deus só tem o Pai, ok? João 20:17. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa revelação aqui é dos céus, irmãos. Jesus está dizendo que o Pai dele é Pai e Deus dele. Aí eu falei assim, peraí, Leone, peraí, você está dizendo que Jesus tem um Deus? Sim, é o que está escrito. O Pai, ele é Pai de Jesus e Deus de Jesus Cristo. É o que Jesus acabou de dizer. Está escrito. Atos 2:24, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fossem retidas por ela. Atos 3:15, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então Jesus ressuscitou? Não. Jesus foi ressuscitado pelo Pai. É isso que está dizendo em Atos. Vamos abrir mais versículos para entender. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então aqui está dizendo que o Pai é maior, porque o Pai ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e deu para Jesus toda a autoridade. Então o Pai é maior. Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Atos 10:40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Então, quando você ouvir alguém pregando em alguma igreja, Cristo ressuscitou, é mentira. A Bíblia está dizendo que Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Por quê? Para mostrar para todos nós que Deus é a maior autoridade em todo o universo. E Jesus está em segundo. Ah, mas isso desmerece Jesus Cristo? Não. Ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso advogado, ele é o príncipe da vida. Não é desmerecimento, mas o Pai é maior. Essa é a ideia da hierarquia. Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 13:37.
Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Romanos 16, 27. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Então, o que Paulo está dizendo aos romanos? Que só tem um Deus. Que nós devemos dar glória a esse Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa ideia de que o Pai vem na frente, ela não vem de qualquer maneira. Ela vem porque é uma hierarquia no céu. 1 Coríntios 1,3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vós foi dada em Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 1,3 e 1 Coríntios 1,4 mostra a hierarquia no céu. 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, segundo a Bíblia, os apóstolos, quantos deuses existem? É um Deus trino? Não, é um só, o Pai. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo isso. Romanos, por exemplo, 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Vamos entender, isso aqui é uma hierarquia. Cristo obedece o Pai. O homem, ele está debaixo de Jesus Cristo, e a mulher está debaixo do marido. O que é isso? Hierarquia. Os nossos lares cristãos só terão a bênção de Deus se nós começarmos a entender a hierarquia. Deus deu uma missão para Jesus Cristo. Jesus Cristo deu uma missão para o homem e uma missão para a mulher. Essa é a hierarquia. O homem tem uma missão, a mulher tem sua missão, Jesus tem a sua missão e todos nós juntos glorificamos ao único Deus que é o Pai. Vamos continuar. 1 Coríntios 15:15. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que se a pessoa não crê que os mortos vão ressuscitar, ele não pode crer no real evangelho. Porque o real evangelho diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e Cristo nos ressuscitaria. Se você não crê que os mortos vão ressuscitar, você é uma falsa testemunha de Deus e uma falsa testemunha de Cristo. Se você não crê que no final Jesus vai ressuscitar as pessoas, você não crê que Cristo foi ressuscitado. É nisso que Paulo está dizendo aos Coríntios. 1 Coríntios 15:24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e a força. Então, no final de tudo, Jesus vai entregar o reino para quem? Para o único Deus que é o Pai. 1 Coríntios 15:28 explica melhor. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que em todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o Pai, ele é o máximo. O Pai, ele é o ápice. Ele é o clímax. Ninguém é maior que o Pai, nem o Filho. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim: Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da paz do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então aqui já deixa altamente colocado que Deus, ele é Pai e Deus do próprio Senhor Jesus Cristo, tá bom? Gálatas 1:3. Graça e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a Bíblia, com o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, mostrando que o Pai, ele é Deus e Pai também de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2, 3 e 17 dizem assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23 diz assim:
que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o que ele está dizendo? Que Deus, o Pai, colocou Cristo acima de tudo, menos dele mesmo. Cristo não está acima do Pai, tá? Vamos deixar bem claro isso. Do Pai, de Jesus para baixo, Jesus está acima de todo mundo, menos do Pai. Efésios 2, versículos 4, 5 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que quando nós morrermos, somos batizados em nome de Jesus, quem nos ressuscita? O Pai. Interessante, né? Efésios 3, versículo 14 e 15 diz assim: Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome. Então, o Pai, ele é acima de tudo e de todos. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Então, só existe um Deus e Pai de todo mundo. Jesus não é pai de ninguém. É o Pai que é pai de todos, tá bom? Então, só tem um Deus e um Pai. Existem três deuses? Não. Só é um Deus e um Senhor. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então nós temos que ser imitadores de Deus, vendo como Jesus andou nessa terra. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que em nenhum momento a Bíblia chama Jesus de Deus, tá bom? Cuidado com o que você anda escutando por aí. Jesus é nosso Senhor Salvador, Filho do único Deus. Ele é Elohim, ele é santo, de toda honra, toda glória, tem autoridade, sim, mas ele não é Deus, tá bom? Efésios 6:23. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:2. Graças a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2:6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele está dizendo? Que Jesus é Deus? Não. Jesus ele tem a forma de Deus. Ele é santo, ele não pecou, ele é adorado, ele é Elohim, mas Jesus nunca disse que ele é igual a Deus. Quem diz isso é os fariseus, a teologia, essa falsa doutrina trindade, ela que diz. Tá? Vamos ter Filipenses 2,6 deixar bem claro isso. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando aqui diz que todo joelho se dobre diante de Jesus, não está incluindo o Pai. Está incluindo todos os anjos, está incluindo todos os seres da terra, todos os seres da água, todos os seres do ar, animais, pássaro, tudo que você possa imaginar. Todos eles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. A Bíblia não está dizendo que vão dizer que Jesus é Deus. E vão dizer que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Tá bom? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Colossenses 1:2 e 1:3. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de nosso Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos sempre por vós. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus Cristo, por que ele não é Deus? Porque ele é a imagem dele. Jesus Cristo, ele reflete Deus. Jesus Cristo reflete o caráter de Deus. Jesus Cristo reflete o amor de Deus. Jesus Cristo reflete toda a glória e majestade de Deus. E aqui diz que ele é o primogênito da criação, ou seja, ele foi feito primeiro.
Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse corporalmente. Então, toda a plenitude habita corporalmente em Cristo, e não que nele há plenitude. A plenitude só existe unicamente no Pai, e habita em Cristo corporalmente. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé do poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez, Paulo afirmando que quando somos batizados em nome de Jesus Cristo, quem nos ressuscita? O Pai. E Jesus Cristo, ele é glorificado por isso, assim como o Pai também é. Colossenses 3,1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, quando você estuda hierarquia, né, quem senta no meio é o máximo, é o primeiro. Quem senta à destra é o segundo. Então, há hierarquia. 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 3,11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a vossa viagem para vós. 2 Tessalonicenses 1:1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:2. Graça e paz a vós da parte de Deus vosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12, diz assim: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1,17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Aqui é o Pai. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais uma vez a Bíblia falando que Jesus veio na Terra em forma de ser humano. Não era metade de nada, tá bom? E só tem um Deus e só tem um mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, tá? 1 Timóteo 6,14, 6,15 e 6,16. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem e ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder semiperto. Amém. O que ele está dizendo aqui nessa parte? Que na volta de Jesus, o Pai veio junto. Por isso que quando toca a sétima trombeta, o céu ficará em silêncio. Jesus vem o Pai, Jesus Cristo e os anjos. E é aqui que está dizendo isso. Por isso que ele coloca no versículo 14, apareceu o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Quem é esse? O Pai. Por isso que só ele tem imortalidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 diz assim: A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, o julgamento das pessoas será feito quando? Na volta de Jesus Cristo. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Tito 1,4 diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurança segundo o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Tito 2,13 diz que a volta de Jesus, o Pai virá junto. Filemão 1,3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 dizem assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Jesus é herdeiro do Pai, o Pai é maior, a qual
sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra na majestade nas alturas. Então Jesus, ele não tem a luz, ele resplandece a glória. Jesus não tem glória, ele é o resplendor, ele é um espelho. E ele é a imagem de Deus. Né? E ele tem poder? Sim, ele sustenta tudo. E ele ajudou Deus a criar, mas o Pai é criador. Jesus foi auxiliador. Né? Isso é importante. Hebreus 1:5, 1:6. Porque a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então o pai gerou Jesus Cristo. Tá? Hebreus 1:6 diz assim. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então os anjos são de quem? De Deus. Eles têm que adorar quem? A Jesus Cristo, o Cordeiro. Hebreus 5:5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus foi gerado por Deus. Tá? Então por isso que Jesus ele é único. Ninguém é como Jesus Cristo. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer para nós perante a face de Deus. Então Deus é maior. Hebreus 13:20. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então aqui mais uma vez diz que Jesus foi ressuscitado. Tiago, servo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,21 diz assim: E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então Deus é maior. 1 Pedro 3,22, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então Deus, o Pai, que é o máximo, colocou Jesus autoridade sobre os demais. 1 Pedro 4,11 diz assim, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, admite segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 2 Pedro 1,2 Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1,17 Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então, quando nós escutamos no batismo de Jesus, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, Deus o Pai lhe deu honra e glória, tá bom? A partir daquele momento. 1 João 2,1 Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, se Jesus Cristo é advogado, o Pai é maior que ele. Tá? Judas 1,25 Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. A único Deus é o Pai, tá bom? Que também é Salvador. Apocalipse 1 mostra o ápice da hierarquia no céu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, quem foi que revelou o Apocalipse? Deus revelou o Apocalipse a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo passou para João. Então, aqui mostra que o Pai, ele é o máximo. Apocalipse 3,12 e 3,14 e 3,21 dizem assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, Jesus está dizendo que Deus é tudo. E o templo é de Deus, a cidade é de Deus, o nome é de Deus, tudo é de Deus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em outras passagens, em outras versões, esse princípio também pode ser governante, tá? Então Jesus, ele é o governante da criação de Deus. Apocalipse 3:21.
e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo e no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o trono o Pai deu para que Jesus pudesse sentar. Vamos lá. Apocalipse 7,10 diz assim: E clamava com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Tá? Então, novamente, a Bíblia só chama de Deus o Pai. E ele é a autoridade máxima. Apocalipse 12:10. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então aqui está dizendo que Deus é Deus e Cristo, ele é o nosso Salvador. Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava com um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14:4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Vamos entender. Os 144.000, eles têm uma característica. Não são contaminados com mulheres. O que é mulheres? Igrejas. Eles não estão contaminados pelas doutrinas das igrejas, pelo sistema religioso. Eles são virgens, eles seguem apenas o Cordeiro. O próprio versículo 14, o próprio capítulo 14, versículo 4 diz isso. Eles são os que seguem o Cordeiro, eles não seguem as religiões, eles não seguem as igrejas, eles seguem apenas a Bíblia. E eles têm na testa o nome do Pai. Então não são três deuses, irmãos, é um só Deus e o Cordeiro. Apocalipse 21:23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, Deus ele é o máximo e Jesus reflete isso. Jesus, o Cordeiro, ele é a lâmpada, ele pega o que Deus dá e ele reflete. Isso é a nossa lâmpada, né? Ela pega energia e reflete luz. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então aqui verificamos que realmente há uma hierarquia no céu, o pai é maior que seu filho, eles não são a mesma pessoa, e segundo a Bíblia só existe um Deus que é o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para a nossa última pergunta. Se eu não acreditar na hierarquia no céu e achar que o Pai e o Filho são o mesmo ser, o que a Bíblia diz que eu sou? Ou seja, se você acha que que existem três deuses e que eles são o mesmo ser, e que você nega a hierarquia do céu, do único Deus, seu Filho, o que a Bíblia diz que você é? 1 João, capítulo 2, versículo 21, 22, 23, 24, dizem assim: Não vos escrevi porque não sabesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. O que aqui está dizendo? Que se você diz que o Pai e o Filho são o mesmo ser, você nega o Pai e o Filho e a Bíblia chama você de mentiroso e de anticristo. Mas se você acredita que perante a Bíblia, como nós estudamos hoje, existe um único Deus e seu Filho amado Jesus Cristo, existe essa hierarquia, você permanece na verdade. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.